Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Começa com o trem passando e do outro lado da linha uma garota com uma mala espera o trem passar. Ela atravessa a linha e continua andando até chegar em frente a uma casa. Dentro da casa, um jovem está batendo sono. Seu quarto está uma completa bagunça, com sacos de lixo para todo lado. Ele acaba acordando com o barulho da campainha. Eu quero dormir! Ele desce as escadas e a casa está infestada de lixo. Ele vai até o interfone e fica surpreso quando vê uma garota vestida de empregada. Ela então pergunta se ele poderia contratá-la como sua criada. Não. Ele a convida para entrar e diz que seus pais saíram e por esse motivo a casa está uma bagunça. Ele vai até a cozinha e pega 2 latas de chá verde para eles tomarem. Ele tem dúvidas sobre as reais intenções dela e pretende enrolá-la e depois mandá-la embora. Já que ela é uma criada, ele deduz que ela já trabalhou em outro lugar e pergunta o que ela fazia exatamente. Ela diz que assassinava aqueles que desafiavam seu patrão e que veio a esta casa por indicação dele. O jovem fica sem entender o que ela está falando e logo começa a tremer na base. Como assim? Não entendi. Vendo que ela está falando sério, o homem fica preocupado e fala para si mesmo que precisa mandá-la embora de forma educada e sem deixá-la brava. Como ela veio por indicação de seu patrão, ele pergunta se o seu antigo patrão tem alguma ligação com a família dele. Ela conta que nosso prota é neto da mulher que morava de favor na casa do segundo filho do primo da esposa do herdeiro do patrão. Aí, se você não entendeu, nem eu também. Ele acaba interrompendo a fala dela e diz que sendo assim, na verdade, o patrão dela é um total desconhecido em relação à família dele. Ele percebe a cagada que fez ao retrucar o que ela diz e o homem fica desesperado, achando que agora ele vai de arrasta pra cima. Ele resolve mudar de assunto e pergunta qual a especialidade dela na área de assassinato. Eu tô faca e meto bala. Lá fora no quintal, ela fica de frente para uma árvore. De repente, ela saca várias facas e manda em direção à árvore. Ela retira outro arsenal de facas de suas pernas e joga na árvore, deixando todas as facas presas e alinhadas uma embaixo da outra. E ainda fica orgulhosa do seu manejo com as facas. Eu me sinto foda. Ela retira as facas da árvore enquanto o garoto se treme de medo. Ele toma coragem e diz que não há ninguém que ele queira que ela mate. E como também não faz ideia de quais sejam os motivos dela, ele não pode contratá-la. A péssima notícia deixa ela triste. Tô triste. Ela pega suas coisas e vai embora. O garoto cai ajoelhado e se pergunta se tudo isso foi um sonho. Ele olha para o chão e acaba encontrando algo que chama sua atenção. A garota chega até a linha do trem e não faz ideia para onde ir. O trem aparece e após ele passar, ela continua seu caminho. Lá atrás, o garoto vem correndo enquanto grita por ela, dizendo que ela esqueceu o seu guizo. Um caminhão aparece e está prestes a levar o garoto para fazer sua inscrição no Vasco. Imediatamente, a garota corre em alta velocidade e o salva, caindo sobre ele. O homem do caminhão não quer problemas e simplesmente vai embora. Com ela ainda em cima dele, o garoto acaba ficando envergonhado. Ela também fica vermelha e sai de cima dele e diz que nunca salvou alguém assim diretamente. O clima foi tão tenso que o coração da mulher acelerou. Ele entrega o guizo para ela, ela o agradece e se retira para ir embora. Ele fica pensativo por um momento e acaba dizendo que está procurando alguém para fazer a faxina e pergunta se ela não quer o trabalho. De volta à casa dele, ela põe na mesa sua coleção de facas. Ela conta que as facas foram as primeiras armas a serem inventadas e apesar de serem simples, podem tirar a vida do alvo com facilidade. Ele interrompe ela e fala que a ajuda que pediu é na faxina, para dar um jeito na casa. Ela interpreta errado a fala dele e pergunta se ele quer que ela dê um sumiço em alguém. Ele diz que não está se referindo a isso e mostra o acúmulo de lixo. Ela olha os sacos de lixo e imagina que existe algum corpo escondido em um deles. Ele fala que precisa de alguém para tirar o lixo, limpar a casa e lavar Uma trouxa de roupa? o verdadeiro trabalho de uma faxineira. Enquanto ela pensa a respeito, ele olha para ela e acredita que no fundo ela não é uma pessoa ruim. Além disso, ela salvou sua vida. Se ela for capaz de cumprir as tarefas de casa, ela pergunta se ele a contrataria. Logo depois, o garoto tenta entender o que foi que aconteceu. A garota só pegou os negócios de limpeza e aparece toda molhada, com a vassoura quebrada e o balde na cabeça. O cara fica no pânico pelo fato dela ser tão desajeitada. Ela pede desculpas e diz que vai arrumar tudo. Ela acaba escorregando e quando vai cair, ela usa seus movimentos de assassina e acaba caindo com estilo.
Porém, o balde acaba caindo novamente na cabeça dela. Mas que porra é essa? A tristeza bate e, como cometeu vários erros, ela não se sente no direito de pedir para ser contratada. Ele retira o balde da cabeça dela e diz que a culpa foi dele, por pedir para ela fazer algo que não está acostumada. Ele pega uma toalha e põe na cabeça dela e diz que vai ajudá-la na faxina. Mais tarde, eles deixam a sala só o brinco. Ele abre aquele sorrisão e agradece ela. Por causa da faxina, ele vê que o horário já está tarde e acabou esquecendo de comer. Ele pergunta se ela sabe cozinhar alguma coisa. A cara de desânimo que ela faz responde à pergunta dele. Sendo assim, ele já tem em mente uma ideia para o jantar e pede para ela tomar banho antes de comerem. Tudo bem, topo. No banho, ela se lembra dele mais cedo agradecendo, e isso a deixa envergonhada. O garoto está na sala sozinho, enquanto espera a garota sair do banho. Ele fala que seu nome é Hitoyoshi Hokaya, um aluno completamente normal do ensino médio, e que no momento devia estar aproveitando as suas férias de verão, pois seus pais não estão em casa. No entanto, ele está muito nervoso. Tudo isso por causa da aparição dessa empregada que se diz ser uma assassina. E sua preocupação só aumenta ao saber que ela está no banheiro e pode aparecer a qualquer momento de toalha. Ela aparece completamente vestida e ele fica decepcionado. Na hora do jantar, ela fica responsável pelo corte do repolho. Ela joga o repolho para o alto e mostra suas habilidades, deixando todo o repolho picado. E para acompanhar, ele retira da sacola uma comida conhecida como tonkatsu e pergunta se ela já comeu. Não. Ela conta que nunca teve interesse em comida. Para ela, a alimentação sempre foi apenas algo necessário para se manter viva e nunca se preocupou com o sabor ou a aparência da comida. Ele diz que se ela comer tonkatsu, a vida dela vai mudar para sempre. Hitoyoshi fala que comprou na loja dos Katsuta. Eles possuem mais de 60 anos de história, um orgulho para a cidade. Os pratos que o casal Katsuta fazem são baratos e principalmente uma delícia. Dizem que até pessoas famosas se disfarçam para comprar a comida deles. Ele organiza os pratos e se dá conta que ainda não sabe o nome dela. Ela revela que não possui o nome e sempre foi chamada pelo nome que seus patrões quisessem a chamar. Por esse motivo, ela sugere que ele escolha um nome para chamá-la. Como ele é ruim para dar nomes, ele pretende por enquanto chamá-la apenas de dona empregada. Ela diz que nunca se preocupou em como era chamada, mas agora parece que algo mudou. Eles começam a bater o rango e ela começa a provar a comida, mas ela não consegue diferenciar se o sabor é bom ou ruim. Ela se lembra de estar próxima a uma janela comendo uma maçã e do seu lado tem um cara morto no chão. Ele pergunta o que ela achou da comida e ela diz que está gostoso. Apesar de não saber a diferença, ela fala que tudo é quentinho, tanto o banho quanto a comida. Ele avisa que preparou o quarto dela no fim do corredor no segundo andar. Outra memória vem à tona, onde ela está toda ensanguentada. O patrão dela diz que ela passou no teste e que sua pele é branca como a neve e o coração também é frio como tal. Ele a chama de mulher fria. Ela põe a mão no peito e diz que não quer que Hitoyoshi chame ela de mulher fria. Ele percebe que ela está comendo tonkatsu sozinho e diz que precisa botar o molho do tonkatsu. Ela põe o molho e experimenta. A garota se derrete de tão gostoso que ficou. Ai, que delícia. Depois disso, Hitoyoshi está dormindo e por causa de um sonho, acorda com algumas lágrimas nos olhos. Ele pega o celular e vê que já são 3h16 da madrugada. A fome bate e ele resolve ir na cozinha comer alguma coisa. Quando desce as escadas, escuta um barulho na cozinha. Ele imagina que tem alguém na sua cozinha e se lembra da empregada dizendo que é boa em assassinatos. Não tô com medo não, mas pô... Ele dá uma olhada de fininho e dá de cara com a empregada com uma mancha vermelha no rosto. O cara já começa a tremer de medo. Ela se vira revelando que está provando mais do molho tonkatsu. Ufa! Ele pergunta se ela também está com fome. Ela diz que pensou que poderia morrer amanhã e quis provar o molho uma última vez. Sendo assim, ele resolve preparar algo com os ingredientes que encontrou na cozinha. Ela pega um pedaço de chocolate e mistura com o molho de tonkatsu. Ela realmente amou o molho. Após comerem tudo, ela pergunta se ele teve um pesadelo. Ela conta que quando saiu do quarto, escutou uma voz vindo do quarto dele. Achando que poderia ser um assassino, ela sacou suas facas e entrou. No entanto, se deparou com ele chorando. Ele fica todo envergonhado e pergunta se ele falou alguma coisa. Ela diz que ele chamou por sua mãe algumas vezes. Ela conta que também teve um sonho. Em seu sonho, ela conversava com o molho de tonkatsu. O molho disse que ele é tão grande que não importa o quanto ela lambesse, ele não acabaria. Mas quando ela estava para começar, ela acordou. Ela fala que essa é a primeira vez que ela tem um sonho diferente. Geralmente, seus sonhos envolvem matar ou ser morta. E quando acordava, ou até mesmo nos sonhos, nunca sentiu nada, nenhuma emoção. E essa é a primeira vez que sentiu vontade de continuar sonhando.
Ela fica triste por saber que ele teve um pesadelo e não sabe como consolá-lo. Ele fala que esse é um sonho que ele tem às vezes. No sonho, sua mãe está indo embora com outra criança. Ele, ainda criança, começa a chorar e implora para que ela não vá, enquanto seu pai o segura. Ele sempre teve pesadelos desde criança e sempre acordava chorando e só conseguia dormir no colo de sua mãe. A empregada manda ele usar o colo dela. Ele fica nervoso e diz que não pode fazer isso, pois era algo que ele fazia quando era criança. Mas agora é um rapaz que conhece as regras de conduta social, apesar de que isso é o sonho de todo adolescente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ao ouvir isso, os olhos dela ficam frios e ela ouve a voz do seu antigo patrão dizendo que ela nasceu para matar. O seu corpo começa a congelar e entrar em escuridão. Hitoyoshi, percebendo a tristeza dela, põe a cabeça no colo dela e ela volta ao normal. Mesmo envergonhado, ele diz que o colo dela é macio e quentinho. Realizei meu sonho, viu? Ele tenta se retirar, mas ela o vira e pergunta se ele vai conseguir dormir. Ele diz que sim. No dia seguinte, a empregada joga uma caixa para o alto e manda a braba cortando ela em vários pedaços e jogando eles no saco do lixo. Hitoyoshi acaba de acordar e vê os sacos de lixo bem embalados. Ela conta que picotou todo o lixo para diminuir o volume. Muito obrigado. Eles saem de casa para pôr o lixo do lado de fora, quando se deparam com um filhote de cachorro numa caixa. Na caixa há uma carta. A empregada pega e começa a ler. A carta diz que o cachorro foi comprado no pet shop e a pessoa achava que ele era da raça Lulu da Pomerânia. Mas a verdade é que ele é de uma raça de cachorro que fica enorme quando cresce. Como ele não vai caber na casa, a pessoa decidiu deixá-lo na casa de ricos. Caramba! Ela pergunta se ele vai ficar com o cachorro. Ele diz que não pode deixá-lo do lado de fora, ainda mais no auge do verão. E como ele é um filhote, pode acabar morrendo. Ela fala que mesmo que ele seja filhote, se decidir viver, vai resistir, não importa as dificuldades. Esse é o famoso instinto animal. E que salvar uma vida apenas por pena pode resultar em várias consequências. Ele pega o cachorro no colo e pergunta se ontem ela salvou ele por pena. E diz que quando vemos uma vida em perigo, é o instinto humano que faz o corpo se mover antes de pensar. Além disso, ele entende muito bem a sensação de ser deixado para trás. Já dentro de casa, ele ainda tá com o cachorro no colo curtindo a fofura dele. Ele pergunta se a empregada não quer segurá-lo um pouco. Ela mantém uma certa distância dele e recusa a oferta. E se ele me morder? Ele se aproxima dela com o cachorro e ela se afasta. Ele pergunta se ela tem medo de cachorros. Envergonhada, ela diz que sente um pouco de medo deles. Porém, mesmo tremendo na base, ela diz que vai segurá-lo, caso seja uma ordem dele. Ele pergunta a razão dela ter tanto medo. Ela conta que quando era criança, seu mentor a colocou em um treinamento onde teve que ficar em uma montanha cheia de cachorros selvagens. Hitoyoshi fala que ela vai ter que tolerar o cachorro por um tempo, já que ele não pretende deixá-lo sozinho. Ela toma coragem e resolve pegá-lo no colo. No entanto, a garota não para de tremer de medo. Hitoyoshi pergunta qual a parte do cachorro a deixa com mais medo. Ela diz que são as garras ferozes e também suas presas selvagens. Ele fala que quando olha para o cachorro, a única coisa que ele vê é um bolinho de arroz doce. O cachorro acaba botando a boca no dedo dela e a mulher entra em pânico na hora. Ele segura o cachorro enquanto ela fica no chão tentando não ter uma parada cardíaca. Logo depois, eles vão até o pet shop para fazer um check-up no cachorro. Lá dentro, ele pede para a empregada dar uma passada na loja ao lado e comprar alguns mantimentos para o cachorro. No caminho de volta para casa, Hitoyoshi agradece ela pelas compras. Ela fala que ele é muito gentil e que nunca teve alguém assim em sua vida, pois do lugar onde veio, falhar não é uma opção. E sempre que ele é gentil com ela, ela sente uma grande distância entre eles. Antes, ela era obrigada a fazer tudo o que mandavam, mas com Hitoyoshi, tudo é novidade para ela. E com todos os erros cometidos ao fazer o que ele pede, ela não consegue entender como pode ser útil para ele. E com todos os erros cometidos ao fazer o que ele pede, ela não consegue entender como pode ser útil para ele. No mundo em que vivia, todos lutavam pelos poucos lugares onde se podia pertencer, como na brincadeira da dança das cadeiras. Para pessoas como ela, gênero e idade não importavam, caso você tivesse ótimas habilidades. Mas com Hitoyoshi é diferente, as coisas que ela consegue fazer não valem de nada. Ele fala que a verdade é que ela quer deixar o antigo emprego e ser uma pessoa normal. Isso a deixa
pensativa, já que o único caminho que lhe ensinaram é que ela deveria ser uma assassina. Hitoyoshi fica admirando o pôr do sol e ela se junta a ele para ver também. Ele diz que ela era assustadora quando chegou na casa dele, mas o pouco tempo que passou com ela percebeu que ela é uma garota muito boa. Já em casa, ela está cortando um repolho de um jeito mais eficiente e organizado, o que a leva a pensar que talvez ser normal é ser eficiente. O cachorro vai até ela e fica se esfregando na perna dela. Sai daqui, seu cachorro! Ela entra em choque e já entra em modo de ataque. Ela percebe que ele está tremendo de fome e bota a ração para ele. Ela entendeu o que ele estava sentindo e acredita que isso faz parte de ser normal. Ela tenta fazer carinho nele, mas Hitoyoshi chega em casa com o jantar bem na hora. Ele vai até o cachorro e faz carinho nele. Ele diz que a barriga dele é bem redonda e macia. Ele realmente parece um bolinho de arroz. De repente, ele tem uma ideia e diz que o nome do cachorro será Agemotitaro, pois ele parece um bolinho de mochi. Ele agradece ela por cortar o repolho. Ele dá uma girada e diz que ela está mandando muito bem como empregada. Ela fica bem animada ao ouvir isso. O cachorro quer brincar, mas Hitoyoshi precisa terminar o jantar. A empregada se oferece para ficar com ele, pois ela quer ser normal. Apesar dele ser um cachorro tranquilo, ela ainda o vê como um cão selvagem. No entanto, tudo que ela aprendeu sobre ser normal foi graças aos ensinamentos de Hitoyoshi. Ela põe a mão nele e começa a fazer carinho. Em seguida, ela o segura no colo, e enquanto passa a mão nele, ela começa a acreditar que o cachorro realmente parece um bolinho de mochi. Ela percebe que o cachorro é tranquilo e diz que é vergonhoso pensar que estava com medo de uma coisa tão pequena como ele. A noite chega e na hora da janta, ela se derrete toda provando a comida chamada okonomiyaki. Vendo que ela gostou tanto, ele resolve preparar mais um prato para ela. Ela recusa, pois não quer incomodá-lo. Ele fala que é normal querer mais uma porção de okonomiyaki. E se ela tiver algum desejo, ele pede para ela dizer. Ela olha para o cachorro e diz que também quer ganhar um nome. Ele fala que é difícil dar um nome assim de repente. Ele pergunta quando é o aniversário dela. Ela não sabe a data específica, mas nasceu em um inverno muito frio, e lembra vagamente de dizerem que foi uma nevasca histórica. Sendo assim, ele pergunta o que ela acha do nome Yuki, que significa neve. Ela se lembra do patrão dela dizendo que ela é uma assassina de sangue frio. Por esse motivo, ele a chama de Shue, que também significa neve. Ele diz que adora neve, pois ela é branca e muito linda. Ela se lembra de brincar na neve quando criança. Ele também fala que a neve é quentinha. Quando a neve cobre as plantações, a terra e as sementes embaixo dela não congelam. E ele acredita que isso acontece porque a neve é quentinha e as protege. Ela se pergunta por que se moveu sozinha quando o salvou de ser atropelado, e por que Hitoyoshi faz seu coração bater tão forte. Ela acredita que se passar mais tempo com ele, um dia conseguirá saber o motivo disso tudo. Ela fica feliz pelo nome e o agradece. Na manhã seguinte, uma garotinha chamada Rika aparece na casa chamando por Hitoyoshi e diz que é sua irmã. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.